imagina se você fosse um mago tão poderoso a ponto de derrotar um dragão com a maior facilidade, só que você atinge o seu potencial máximo como um mago nesse mundo. Daí você decide conjurar um feitiço de reencarnação para poder nascer milhares de anos depois e continuar seu treinamento para ficar ainda mais poderoso que antes. E esse é o anime Shikakumon no Saikyo Kenja. E aí galera, beleza? Aqui é o Leandro e sejam bem-vindos ao Sou Nerd, o canal onde o otaku chora e a mãe não vê. O anime começa com o nosso prota enfrentando um dragão e o vencendo com um único ataque, causando assim uma enorme cratera. E logo em seguida ele comenta sobre o seu brasão, falando que com esse tipo de brasão não tem como ele melhorar mais suas habilidades, sendo que o seu seria o do primeiro tipo, que é especializado em criação. O segundo brasão é especializado em poder, o terceiro em disparos rápidos e o quarto seria o melhor no quesito combate. Ele também explica que o brasão aparece no nascimento e não pode ser alterado. Sendo assim, ele resolve adquirir o quarto brasão, e para isso ele conjura um feitiço para renascer milhares de anos depois. Daí a gente vê que ele já renasceu e seu nome agora é Matthias Hildesheimer, com apenas 12 anos de idade. Então vemos ele numa carruagem com o senhor, quando de repente aparece um monstro enorme parecido com um tigre, mas nosso proto o elimina com muita facilidade. O senhor fica de boca aberta com a situação. Logo depois ele chega à capital do reino, e então ele entra em uma loja onde fabricam espadas e vê uma garota eufórica, falando que precisa de outra espada, pois a espada da amiga dela quebrou. Nosso prota percebe que são boas espadas, porém com os encantamentos errados. O ferreiro diz que não pode fazer uma espada como ela quer. Matthias então fala que se o ferreiro fizer a espada ele aplica o encantamento. O ferreiro caçoa dele, pois o quarto brasão é considerado o brasão do fracasso nessa era. A garota confia nas habilidades de Matthias e diz para o ferreiro fazer a espada. Eles sentam em uma mesa e a garota se apresenta como Alma Lepus. Logo em seguida a amiga dela chega na loja do ferreiro. Seu nome é Luri. Daí Matthias fica todo envergonhado e se apresenta com muita pressa. Ela também fica muito envergonhada ao se apresentar e ainda comenta que não tem namorado. O proto então começa a encantar a espada com dois feitiços, um de firmeza e o outro corte de ferro. Todos ficam de cara com a velocidade dele e ficam ainda mais espantados por ele não ter precisado nem recitar o encantamento. Luri então testa a espada sem querer na mesa do ferreiro, cortando-a como se fosse um pedaço de papel. Em seguida vemos que eles chegaram numa escola de magia. A primeira a fazer o teste é Luri, que corta a espada do adversário como manteiga. Depois é a vez de Matthias, só que para ele eles não escolheram um avaliador comum, mas sim o próprio capitão da Ordem dos Cavaleiros. Só que o cara perde rapidinho pro nosso prota, galera. O próximo teste é a avaliação de magia, uma prova de tiro ao alvo. Agora é a vez de Luri novamente. Ela recita o encanto e dispara o feitiço no alvo. Matthias comenta que essa prática de recitação já deveria ter sido abolida há tempo, pois essa técnica não reúne muito poder mágico e o usuário fica vulnerável enquanto recita, e por isso não é boa para combates. Ele comenta também que o primeiro brasão que a Luri usa é conhecido hoje em dia como Brasão da Glória, e ele é o melhor para recitação de encantos, e para combate mágico também, enquanto o quarto brasão é o Brasão do Fracasso. E o cara que tá aplicando os testes dá uma risadinha zombando do nosso prota, por conta do seu brasão, considerado o pior de todos nos tempos atuais. E Matthias fala em pensamento que o alcance da magia de seu brasão é muito pequeno e que não chegaria nem a um terço do caminho dos alvos. Daí ele faz o feitiço sem recitação e todo mundo fica surpreso, pois hoje em dia quase todos usam feitiços somente com encantamentos. E então ele lança um feitiço enorme de fogo destruindo todos os alvos e deixando todos abismados em uma enorme cratera no local. Em seguida Edward, o diretor da segunda academia do reino, fala para o Matthias passar na sua sala para poder falar com ele. E lá ele comenta que Matthias derrotou o capitão da Ordem dos Cavaleiros e que sem esforço usou feitiços sem recitar encantos nas avaliações. Então ele pede que Matthias ensine aos alunos e professores da sua academia a usar feitiços sem precisar de encantamentos. O diretor também fala que a primeira academia do reino não permite o uso de magia sem recitação de encantos, e que sendo assim eles vão ter que provar o valor da magia sem recitação de encantos na próxima competição interescolar. Em seguida vemos os examinadores comunicando aos alunos que eles vão começar a aprender o uso de magia sem encantamentos. Matthias faz uma apresentação, e depois o examinador também demonstra que aprendeu a técnica com Matthias em apenas um dia, apesar de não ser muito bom em lançar feitiços. Alma também aprende rapidamente a técnica e os demais alunos. E um mês depois chega a hora da segunda academia enfrentar a primeira. O diretor da primeira academia fala que eles vão chegar fácil à vitória de número 65. Matthias então percebe que o escolhido mágico desse ano não é um humano, e sim um demônio disfarçado. Os outros dois que estão com eles são derrotados rapidamente pelo nosso prota. Depois, Matthias e todos os que estão na plateia percebem que o escolhido mágico ativou o feitiço antes mesmo de recitar. E daí começa a batalha entre os dois. Matthias comenta que foram os demônios que trouxeram o declínio dos feitiços sem recitação após a sua morte, pois é bem melhor para eles que a magia dos humanos seja fraca.
Comenta também que os demônios estão infiltrados na primeira academia e que eles são os responsáveis pelo quarto brasão ser considerado o brasão do fracasso. O nosso prota então usa um destruidor de magia para revelar a verdadeira forma do demônio. Ele então lança uma bola de fogo em Matias e se prepara para escapar voando, mas Matias não permite com que ele escape e o derrota na mesma hora. Nosso prota pensou que tivesse deixado os demônios à beira da extinção em sua vida anterior como Gaius o Sábio, e vê que existem sérios problemas nessa era também. Logo depois vemos Matias e o diretor conversando. Nosso prota diz não ter feito nada demais, só derrotou um demônio. O diretor fala que nunca na história alguém havia derrotado um demônio como ele fez. Eles então são chamados na sala do rei para que Matias receba uma recompensa pelo seu feito. O rei faz algumas sugestões, mas o nosso prota pede que tenha direito a todos os recursos encontrados nas masmorras do reino. O rei também fala que os 4 escolhidos mágicos do reino desapareceram recentemente. Ele fala que esses escolhidos mágicos começaram a aparecer há centenas de anos, e que isso sugere que os demônios estão se infiltrando no reino há séculos. Matias, em pensamento, fala que em sua vida passada deixou os demônios à beira da extinção, mas depois que ele morreu para conseguir a sua reencarnação, os poucos demônios que sobreviveram devem ter se infiltrado entre os humanos espalhando um conhecimento mágico todo errado, fazendo assim com que o poder dos humanos diminuísse ao longo do tempo. O rei fala que Matias deve ter afugentado os demônios do reino, mas o prota fala que a situação deve estar muito ruim e que os demônios podem unir suas forças para destruir o reino, apesar de não gostarem muito do trabalho em equipe. Ele prevê que eles devem atacar em uns 3 meses. O rei, preocupado, fala que é pouco tempo para eles se prepararem, só que Matias diz ser tempo mais que suficiente e que por enquanto é só cobrir o reino com uma barreira mágica gigante. Fala também que ele deveria continuar ensinando o uso de magias sem recitação. O rei concorda e o nomeia como líder da luta contra os demônios. Matias vai até uma sala de artefatos para pegar os objetos necessários para a criação da barreira, e ali ele encontra uma espada que ele mesmo havia feito em sua vida anterior. Também encontra um colar de sua vida passada que aumenta os pontos concedidos por experiência. Logo depois ele vê que todos estão dando o seu melhor nos treinos, e também encontra Alma e Lure e as convida para ir com ele na exploração da masmorra para poder coletar mais itens mágicos e assim criar a barreira. Elas ficam muito felizes com o convite, mas perguntam se não vão atrapalhar. Alma fala que quer ficar mais forte, mas não é muito boa com espadas. Lure comenta que ela sempre foi melhor com arco e flechas. Matias então fala que arcos são ótimos para combate e a ensina a encantar a flecha. Depois eles já estão na masmorra. Alma começa a praticar com arco e consegue acertar de primeiro uma espécie de monstro pequeno, e com apenas mais algumas dicas ela consegue fazer com que a flecha mude de direção em pleno arco, como se fosse guiada por um fio mágico. Matias fala que ela deve praticar até conseguir acertar 2 monstros de uma vez com um disparo só, e que pedras mágicas vão aparecer quando ela matar os monstros. Ela então deve pegá-las para ajudar na construção da barreira. Depois é a vez dele ensinar a Lure como criar e encantar suas próprias armas. Alma volta e fica surpresa com a rápida evolução de Lure. Matias fala que elas irão até o 10º andar, pois elas já estão preparadas para isso. Eles então encontram os monstros tipo caracóis. Lure tenta destruí-los com o feitiço de fogo, mas não consegue. Daí Alma resolve a parada com suas flechas acertando 3 monstros de uma só vez. Matias vê que as duas estão evoluindo muito rápido suas habilidades e comenta que seu colar está ajudando muito nesse resultado. Em seguida eles encontram um monstro maior, tipo um cão com 3 olhos. Ele parte para cima e as duas começam a enfrentá-lo e logo o derrotam sem muita dificuldade. Matias dá os parabéns pelo ótimo trabalho que as duas fizeram. Ele então faz um feitiço com a pedra mágica formando uma barreira para as duas garotas se protegerem caso apareça algum monstro. E o nosso prota fala que vai procurar a Damantide nos andares mais profundos, pois ele precisa dessa pedra para formar a barreira. Mas sua verdadeira intenção é testar a evolução de suas habilidades, sem restrição alguma. Ele diz que vai descer até o andar 25, por aí. Alma fala que o mais fundo que alguém já foi nessa masmorra foi até o andar 23, e ainda assim foi um grupo lendário de 30 homens sob a proteção de Gaius, o deus da magia. Só que ela nem imagina que esse era o nome do nosso prota em sua vida passada. Matias chega ao seu destino logo em seguida e dá de cara com um monte de monstros, mas os elimina com bastante facilidade. Depois então chega uma cobra enorme chamada Serpente Arca. Daí começa a batalha e ele fica muito empolgado com aquilo. Ele corta um pedaço da escama da serpente e ela o engole.
mas era tudo um plano dele para explodir sua boca. Só que isso não adianta muita coisa. Matias aplica um encantamento triplo em sua espada e corta a serpente, e ainda assim ela continua de pé. O Proto então quebra uma pedra mágica e reúne as partículas em sua espada, tornando-a muito poderosa, derrotando assim a serpente com o golpe final. Em seguida, ele volta para onde as garotas estão e mostra a serpente gigante que ele derrotou, e elas tomam um susto enorme com o tamanho do bicho.